Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vitória Movie. Eu sou a Vitória, apresentadora aqui do canal, e hoje nós vamos falar sobre um assunto super interessante, que é um jogo que parou a internet e o mundo da gameplay. É o Black Myth Wukong. More good, of course. Then why is there always suffering? And why do the bad folks always win? Because goodness. Então, se você tem interesse em saber mais desse jogo e mais especificamente o que faria você ou outros jogadores optarem por não jogar esse jogo, fica comigo até o final. Black Myth Wukong é um jogo sobre a mitologia chinesa baseada no clássico Jornada ao Oeste. Então, só por ele trazer essa temática de mitologia, ainda mais mitologia chinesa, já pode ser uma questão para você não querer jogar esse jogo. Mas a gente também vai analisar outras perspectivas. E para começar, a primeira questão pode ser devido às expectativas muito altas. Esse jogo, ele começou ali com uns burburinhos, com uns trailers, uns teasers, umas fofocas, ali em 2020. Então já faz ali 4 anos que ele vem sendo recomendado, falado e anunciado. E foi esse ano, dia 20 de agosto, que ele foi lançado. E daí muitas pessoas estavam com a expectativa muito alta, e quando você começar a jogar, ou quando as outras pessoas começarem e te derem a opinião delas, isso pode ser decisivo para você optar em não jogar, porque quando a nossa expectativa está muito alta, às vezes ela não é atingida e a gente fica decepcionado. Vocês já ouviram falar que quando o voo é muito alto, a queda é muito grande? Isso pode acontecer com esse tipo de coisa, ainda mais no mundo do entretenimento, onde as pessoas fazem um marketing muito grande antes do lançamento. Então a nossa expectativa fica muito alta, e quando a gente vai assistir o filme e jogar o jogo, a nossa expectativa não é atendida e a gente fica decepcionado. Então, ao começar o jogo, você já pode ver, não era nada aquilo que eu pensei, o gráfico não é tão legal assim, a história não me atraiu, e aí você pode acabar desistindo. Então esse é o primeiro ponto. A segunda questão é o estilo de jogo. Esse jogo ele é mais focado em exploração, ação, aventura e esse tipo de coisa, é um jogo imersivo. Então, às vezes não é o estilo de jogo que você curte, às vezes você pode até dar uma chance, mas acaba que você desiste, porque não é muito seu estilo. Além de ele ser também um estilo de RPG, a gente sabe que no mundo dos jogos tem uma parcela que gosta de um estilo, outra parcela que gosta de outro. Então, por ser RPG, muita gente já pode falar, não é pra mim. Né? Muita gente considera que jogo de RPG é jogo de nerd. Eu não sei, também não tenho uma opinião baseada por falar isso. E então, muitas pessoas podem acabar desistindo já logo de cara por ter esse estilo de jogo, de ação e aventura, e também por ser RPG. Então, se você não curte muito esse estilo, esse jogo não vai ser para você. A terceira questão é o requisito de tempo que esse jogo pode demandar. Como ele é um jogo de ação, aventura, exploração, além de ser imersivo, então você pode ficar explorando lá mesmo sem você estar cumprindo alguma missão. Fora as missões, ele pode ser um jogo muito demorado. Então, se você tem uma rotina agitada ou prefere jogos mais curtos, pode ser que esse jogo também não seja para você, e que quando você perceber que ele é assim, você acabe desistindo. A quarta questão é em relação às preferências pessoais, que eu até comentei lá no início. Ele é um jogo histórico. Um jogo histórico e de mitologia. Nem todo mundo gosta já de jogos históricos. Tem gente que gosta de uma coisa mais descontraída. E além de ele ser um jogo histórico, ele também é um jogo de mitologia. E além de ele ser um jogo histórico e de mitologia, ele é um jogo de mitologia chinesa. Então muita gente pode não se identificar com esse cenário. E certamente o jogo vai conter muitos elementos históricos. Era uma questão de assim, os desenvolvedores chineses falaram, vocês vão ter que me engolir. Porque aqui a gente aceita muito bem os jogos estrangeiros, então agora é a nossa vez de lançar um jogo muito aguardado, muito esperado e com muitas expectativas altas e com a nossa identidade. Então, se você não curte esse tipo de história, de enredo, e também não quer ter acesso a elementos culturais da cultura chinesa, não quer explorar, não tem curiosidade, esse jogo também não vai ser para você. Provavelmente, se você der uma chance, também você vai acabar desistindo, achando que o jogo é muito chato. Então, esse também é um fator decisivo. A quinta questão é em relação à dificuldade. Esse jogo ele promete ter um nível de dificuldade muito alto.
especialmente porque ele é um jogo de exploração e de desafios. Então, quando já é um jogo assim, a gente já espera que ele vai ter um nível de dificuldade maior. Mas existem pessoas que gostam de jogos mais curtos, mais leves, mais fáceis. Então, se você for esse tipo de... Se você se encaixar nessa categoria que eu falei, esse jogo também não vai ser para você, porque além dele ser demorado, ele vai ter um nível de dificuldade mais alto. A sexta questão é o fator de custo. Ele foi lançado em torno de $49, a versão mais básica, que daria em torno de R$230. E a versão premium está em torno de R$300. Tem gente que considera esse valor caro, tem gente que considera esse valor barato, e aí depende da perspectiva de cada um e o quanto cada um quer investir nesse tipo de entretenimento. Mas se você não tem esse valor para investir, esse pode ser um fator decisivo para você também não poder ou não querer jogar esse jogo. A sétima questão é em relação à compatibilidade de plataforma. Muitas vezes ele não vai estar disponível na plataforma que você já tem, ou então o hardware do seu computador não vai ser compatível com os requisitos para você baixar esse jogo. Então também pode ser um impeditivo para você não querer ou não poder jogar ele. Além disso, ele está disponível para computador e também para o PS5. Então, se você também não tem nenhum desses equipamentos, também vai ser um impeditivo. Lembrando que ele está disponível na Steam, nesse momento, na plataforma da Steam, e também na base de jogos do PS5. Então, se você não tem nenhum deles, provavelmente vai ser um impedimento para você não jogar, porque ele ainda não está disponível para celular e também nem tem previsão para isso. E a oitava questão, que é a principal de todas, se você não tem interesse em mitologia e nem sabe, não conhece, também não tem interesse em aprender nada sobre a cultura chinesa, provavelmente esse jogo não vai ser tão legal para você. Às vezes você até se interessa pela jogabilidade, pelos gráficos que são encantadores, ninguém pode negar isso, mas às vezes ele não te atrai em relação à história, você também não tem interesse em descobrir, então ele não vai ser interessante para você. Bom, pessoal, essas foram as 8 questões que podem surgir aí antes de você até mesmo pensar em querer jogar o jogo ou de instalar, de qualquer possibilidade, né? Ou então de você ouvir as outras pessoas comentando, já te deu uma desanimada. E essas são as questões que podem causar algum impedimento para você. É claro que um fator que pode ser decisivo para mim pode não ser para vocês. Cada jogador tem que definir o seu critério baseado nas suas preferências, nos seus gostos, e é assim que a gente vai escolher qual jogo que a gente vai jogar, se a gente vai curtir ele ou não. Tá bom? Então, bem brevemente para vocês saberem só um pouquinho do jogo, se vocês provavelmente vão gostar ou não, para vocês não perderem tempo, tá? Então, se vocês curtiram o meu vídeo, já deixa o seu like aí embaixo, deixa um comentário também para mim de filmes, séries, jogos e qualquer coisa sobre entretenimento que vocês queiram ver aqui no canal. Se inscreve, ativa o sininho das notificações e um beijo e até a próxima!